Oi gente, eu sou a Cibele, eu faço engenharia de alimentos e a aula de hoje vai ser sobre função exponencial e logarítmica. Uma função exponencial é basicamente uma base elevada a x. Essa base ela tem que seguir dois parâmetros para que a função esteja definida para todo x real. Ela tem que ser maior do que zero. Coloquei um exemplo aqui, caso o x fosse 1/2, né? A não 1/2 é a raiz quadrada de a. O a aqui não poderia ser zero nesse caso, né? Não está definida para um a menor do que zero. Então, a gente faz essa consideração para que ela seja definida todo o x. E diferente de 1, porque 1 na x vai ser 1 para qualquer x e a função ficaria constante. O exemplo que a gente tem aqui de função exponencial é dos juros compostos, que consiste na aplicação de um capital C com uma taxa de juros I ao mês. Esse é um exemplo, né? Poderia ser ao ano também. E o montante acumulado é M. No primeiro mês, o que eu tenho? Eu tenho o capital que eu investi, mais o quanto que rendeu. O quanto que rendeu é o que eu tinha vezes a minha taxa de juros. Então, usando C fica assim. No segundo mês, eu tenho o M1, né? Um valor que veio lá do primeiro mês. Mais o quanto que rendeu naquele mês. O que rendeu naquele mês é o que eu tinha vezes a taxa de juros. Então, isolando o M1, fica M1 vezes 1 mais I. A gente já sabe quanto é que vale o M1. Achamos aqui também. No terceiro mês, eu vou ter o que eu tinha lá no final do segundo mês, mais o quanto vai render, que é o valor que eu tenho vezes a taxa de juros. Fazendo as substituições, a gente chega aqui C vezes 1 mais I, 1 mais I, 1 mais I. Então, a fórmula geral para esse tipo de problema é M, esse índice N é referente ao tempo, pode ser ao mês ou ao ano, é igual ao capital investido vezes 1 mais I, elevado na N, que é o tempo. Então, vamos relembrar as propriedades, tá? Eu acho que isso aqui é bem importante a gente ter em mente, tá? Quando eu tenho uma multiplicação de dois termos, só que tem a mesma base, eu posso juntar num termo só e somar as bases. Com a divisão também, se eu tenho uma divisão de a na x e a na y, como eles têm a mesma base, eu posso escrever num termo só, só que a diferença aqui é que o termo do denominador ele fica negativo, então fica x menos y. Quando eu tenho a na x elevado na y, eu posso multiplicar esses dois termos aqui. A vezes b na x eu posso separar em dois termos, né? Eu vou elevar o a na x e vou multiplicar pelo b na x. E se eu tenho a na x dividido por b na x, eu posso juntar o a com b e levar tudo a x. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo de gráfico que eu trouxe, que é y igual a 2x. Então, como é que a gente montaria esse gráfico, né? A gente pegaria uma tabela, colocaria alguns valores e foi isso que eu fiz. Coloquei os valores e depois a gente junta os pontos. Então, se eu pegar menos 2, eu teria 2 na menos 2. 2 na menos 2 é 1 dividido por 2 ao quadrado. Porque quando eu levo esse termo aqui para o denominador, o expoente muda de sinal. Então, 1 sobre 2 ao quadrado, que é 4, então fica 1 quarto, 0,25. É esse ponto aqui. Quando eu tenho 2 na menos 1, mesma coisa, né? Inverte a fração, vai ficar 1 sobre 2 na 1, que é 0,5. 2 na 0 é 1, 2 na 1 é 2, 2 ao quadrado é 4. A gente fica com essa forma aqui. Se eu tiver uma função aqui, essa aqui é 2 na menos x. 2 na menos x, a gente também pode dizer que é 1 sobre 2 na x, né? Se a gente só inverter a fração, a gente vai mudar de sinal. Então, quando o meu x for menos 2, eu vou ficar com 2 na menos, esse menos aqui é o menos da equação, vezes o menos 2, que é o meu x. Ele vai ficar positivo, então eu vou ter 4. Mesma coisa aqui para o menos 1, vai ficar positivo no expoente, eu vou ficar com 2, 2 na 0 é 1. E agora, nos números que são maiores, 1, 2, eu não vou ter um outro negativo para cancelar com esse, para ficar positivo, né? Então, ele vai ficar negativo. 2 na menos 1
vai começar a decrescer, tá? Então, nesse caso aqui, quanto maior for o número, vai ficando menor o valor da função. Então, existe essa simetria em relação ao eixo y, deu para ver que elas são bem similares, os valores, elas têm essa simetria aqui no eixo y. Umas observações importantes para fazer é que tem uma assíntota em y igual a zero. Dá para ver aqui que ela vai chegando perto do zero, mas não encosta no zero. Para chegar no zero, a gente teria que dizer que a elevado a algum número é zero. Isso não existe, né? Outra observação importante é que quando a estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. É aquele exemplo que eu mostrei lá quando a era 1 sobre 2. O domínio da função vai ser todos os reais. A gente fez aquela consideração, né, do a ser positivo, diferente de 1, justamente por isso. E a imagem vai ser y maior do que 0, né? Não existe a na x que dê um número negativo. Então, agora, voltando para o exemplo dos juros compostos, só que agora com valores, para a gente poder calcular. Então, aqui está dizendo que foi aplicado um capital de R$1.000 com taxa de juros 4% ao ano. Qual que é o montante acumulado após 2 anos? Então, aqui, né, naquele exemplo lá inicial, eu falei por mês, mas poderia ser por ano, tá? Aqui está dando em anos também. Então, o meu capital é R$1.000 vezes 1 mais a taxa de juros. Esse é 0,04, né? 4% é 4 sobre 100. O N, né, é o tempo, 2 anos. Então, vou ficar aqui com 1,04 quadrado vezes 1.000, fazendo essa conta, né? Então, 1,0816. Então, a gente tem que o montante acumulado foi de 1.081,60. E se a gente tivesse esse caso aqui? Ele está me dando quanto é que foi aplicado, né, o capital, a taxa de juros, e está perguntando quanto tempo vai levar para que o montante acumulado seja de 1.216,65. Então, se a gente colocar as informações que a gente tem aqui, a gente chega em um montante, capital, e 1 mais I na N, né? Aqui, a gente pode passar esse 1.000 dividindo, vai ficar 1,21665 igual a 1,04 na N. Bom, como é que a gente resolve essa expressão, né? Nossa incógnita está no expoente. Como é que a gente faz isso? Nem sempre a gente consegue resolver de uma forma simples, como eu trouxe aqui nesses exemplos, né? O x, 2 na x igual a 2 ao quadrado, o x vai ser igual a 2. O nosso incógnito está no expoente, mas é fácil a gente encontrar. Agora, nessa daqui, aqui de baixo, também é fácil, né? É só eu trocar o 8 por 2 ao cubo, inverter, né, a fração, ele vai ficar negativo, e o meu x é igual a menos 3. Esse caso aqui eu também não teria que fazer. Então, como é que a gente resolve isso? A gente usa a função logarítmica, é para isso que ela existe. A função logarítmica é que expoente eu tenho que elevar a base para resultar o logaritmando. Então, o y, tá, é o meu log de x na base b. O meu logaritmando é o x, o y é o logaritmo. Então, que número que eu tenho que elevar? Que expoente, né, que eu tenho que elevar a base é b, para dar o logaritmando, que é x. Então, y é o expoente. Vamos fazer uns exemplos para fixar melhor, mas a base também tem as duas condições também de que a base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Então, vamos fazer esses dois exemplos aqui para fixar o conceito. Então, log de 5 na base 25 igual a x. Então, que número que eu tenho que elevar a base para dar o logaritmando? Então, eu vou elevar um certo número na base, que é 25, e tem que dar 5. Eu posso escrever 25 como 2 ao quadrado e depois multiplicar esse 2 com esse x. Eu vou ter que 2x é igual a 1, que é o expoente do 5 aqui, e o x é 1/6. Nesse outro caso aqui, a gente teria
25 na x igual a 0,008. Então, que número que eu tenho que levar à base é o 25 para dar o logaritmando, que é 0,08. Então, eu escrevi o 25 como 5 ao quadrado, como eu fiz aqui, né? E o 0,008 eu escrevi como 8 sobre 1000. Então, juntando esses dois termos, né? O 2 com x fica 5 na 2x. E escrevi o 8 como 2 ao cubo e o 1000 como 10 ao cubo. Como o 10 é 2 vezes 5, a gente pode fazer essa separação e elevar cada um dos termos aqui no expoente, aqui no caso é 3. Daí agora, eu inverto essa fração aqui, eu trago esses números do denominador para cima, só que daí eu vou acabar mudando de sinal. Né? Quando eu faço essa inversão, eu tenho que mudar de sinal. Então, aqui eu tenho 2 na 3 vezes 2 na menos 3, né? Vai ficar 2 na 0, que é 1. Então, só o que me sobra é o 5 na 2x igual a 5 na menos 3. Então, o 2x vai ser menos 3, x vai ser igual a menos 3 sobre 2. Vamos dar uma olhada também no gráfico do logaritmo. Essa função que eu trouxe aqui é o log de x na base 2. Eu estou usando a base 2 porque é mais fácil de calcular. Então, se eu tiver um x de 0,25, é o meu log de 1/4 na base 2. Tá? O meu x é 0,25. Igual a y. Então, que número que eu tenho que levar? O 2, que é a base, para dar 1/4. 1/4 a gente pode escrever como 2 na menos 2. Então, o y vai ser menos 2. Para 0,5, a gente vai ter 2 na y igual a 2 na menos 1, né? Que 0,5 é 1 sobre 2. E a gente pode ir fazendo isso sucessivamente, né? Elevando 2 na y igual a 1, igual a 2, igual a 2 ao quadrado, igual a 2 ao cubo. E vamos achando os valores. Se eu tiver uma base que está entre 0 e 1, a gente vai acabar tendo a função no sentido contrário. Por quê? Porque agora eu vou ter o 2 na menos y, em vez de 2 na y. Eu vou ter 2 na menos y. E daí o que vai acontecer é que os meus valores eles vão diminuindo e não aumentando. Então aqui a gente mostra essa simetria em relação ao eixo x, as funções são parecidas, né? Essa aqui é a log de x na base 2, e essa aqui é a log de x na base 1 sobre 2. Então essa aqui vai estar decrescendo e essa aqui vem crescendo. Algumas observações importantes que eu vou salientar aqui é a assíntota que tem em x igual a 0. Tá aqui, ó, tem essa assíntota aqui, porque eu não posso colocar um número que seja negativo, né? Porque o log, ele é o expoente que vai dar o logaritmando, né? Então, não existe um expoente que eu eleve uma base que vai dar um número negativo. Então, por isso que eu tenho essa assíntota. Se a base estiver entre 0 e 1, vai ser decrescente, como o exemplo que a gente viu ali, né, com a base 1 sobre 2. Por convenção, a gente diz que quando a base é 10, a gente pode omitir e escrever só log de x. E se a base for e, um número de Euler, então a gente pode escrever ln de x. O domínio dessa função vai ser x maior que 0. Né? Tanto a gente consegue ver isso aqui tanto por causa dessa assíntota aqui que tem em x. E a imagem vai ser todos os reais. O gráfico ajuda bastante a gente ver isso, né? A gente vê que tem essa assíntota, o domínio os valores de x pode assumir são os positivos, né? E o meu y pode ser qualquer valor, ele vai crescendo aqui e para baixo também. Então, as propriedades, essa parte é bem importante, as propriedades do logaritmo, são que, a primeira, eu tenho log de a na base a. Então, isso aqui, que número que eu tenho que levar o a para dar a? Isso aí vai ser 1, né? Quando o meu logaritmando é 1, é que número que eu tenho que levar o a para dar 1. E isso aí vai ser sempre 0. Uma base elevado a 0 vai sempre dar 1. A gente tem também essa propriedade que quando a gente tem uma multiplicação dentro do logaritmo, a gente pode separar ele em 2, a gente mantém a mesma base, só que a gente soma um com o outro. E se a gente tiver uma divisão,
a gente também pode separar em 2. Vai ficar log de x menos log de y. Então, o que tiver aqui no denominador, ele vai ser a parte que vai estar diminuindo aqui. Muito cuidado com essas propriedades, porque isso não quer dizer que log de x mais y é o log da soma, tá? É só quando eu tiver uma multiplicação e quando eu tiver uma divisão. Quando é mais ou menos aqui, a gente não tem muito o que fazer. Outras propriedades. Se eu tenho a na k e a minha base é a, que número que eu tenho que levar a para dar a elevado a k? É o k, né? Outra propriedade é a propriedade do tombo, que a gente chama. O log de x na k na base a. A gente pode pegar esse expoente e passar ele aqui para frente. Então, a gente vai ter o log de x na base a e esse expoente que estava aqui no x vem para frente. Outra propriedade é a mudança de base. Se a gente quiser mudar a base, o que a gente faz? Eu vou ter aqui log de x na base a. Eu quero mudar essa base para outra base. Eu vou pegar o log de x dividido pelo log de a. Então, eu vou pegar o meu logaritmando, né? Vou fazer log logaritmando dividido pelo log da base e escolho qualquer base. Pode ser qualquer base que eu quiser aqui. E eu consigo fazer essa mudança da base. Então, voltando lá para aquele exemplo que a gente travou lá no início, né? Que a gente tem a aplicação, a taxa de juros e o montante acumulado. Então, voltando, né? A equação ficaria assim. E agora, como é que a gente pode escrever isso aqui? Né? Que número que eu tenho que levar 1,4 para dar 1,21225? Então, o meu resultado é o logaritmando, o n é o expoente, né? Então, o n é o logaritmo, e o número que eu estou elevando n é a base. Como é que a gente faz isso aqui? Na calculadora, a gente não consegue fazer contas assim com a base que não seja 10 ou o número de Euler. Então, eu vou ter que mudar essa base aqui para poder fazer essa conta. Então, mudando a base, eu vou pegar o logaritmando, log logaritmando, dividido pelo log da minha base antiga. E a minha base nova, como é 10, para poder colocar na calculadora, então eu posso omitir e ficar só log. E a resposta é 5 anos. Por último, é muito importante a gente saber que as funções exponencial e logarítmica são inversas, né? São inversas é quando a gente tem o x troca com y, dá para ver aqui no gráfico. Aqui o gráfico de 2 na x e log de x na base 2. Então, recapitulando, a função exponencial é uma base elevada a x. Tem uma assíntota em y igual a 0 e a imagem é y maior que 0. Tentem decorar os gráficos, porque daí dá para ver bem direitinho a assíntota em y igual a 0 e que a imagem vão ser os valores de y maiores do que 0. O logaritmo é o expoente que eu tenho que levar à base para dar o logaritmando. Tem uma assíntota em x igual a 0, aqui, e o domínio é x maior que 0. E a função logarítmica e exponencial são inversas. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.